Bem, inicialmente eu quero saudar nosso magnífico reitor, o professor Dirceu de Mello, e dizer para ele algo que, sinceramente, me toca nesse momento. Eu seguramente tive o professor Dirceu de Mello, um dos meus primeiros professores dessa faculdade, meu professor direito penal. Naquele momento, o professor Dirceu de Mello era promotor de justiça. E era um homem que corajosamente tinha combatido o Esquadrão da Morte, um esquadrão de policiais que matava a sangue frio pessoas que eles chamavam de bandidos e outros que eles não gostavam. E, curiosamente, desde o momento que tive contato com o professor Dirceu de Mello, com o meu professor de direito penal, ao longo da minha vida, eu tenho a oportunidade e o prazer de ter convivido com o professor Dirceu em momentos simbólicos muito interessantes e importantes da minha vida. O professor Dirceu foi meu professor no bacharelado. Mais tarde, a vida me conduziu, por razões que até eu vou expor um pouco aos senhores e às senhoras nessa noite, à vida política. E, professor Dirceu, quando eu me elegi vereador da cidade de São Paulo, quem me diplomou foi o nosso magnífico reitor, porque então era o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E mais tarde, em vários momentos, eu tive o contato como professor, como amigo, com o Dirceu de Mello. Até que hoje, recebendo esse honroso convite de poder estar com os senhores e com as senhoras nessa aula inaugural, eu tenho a oportunidade de vir a esta universidade como professor e sentar-me ao lado do meu reitor, Dirceu de Mello, num fato curioso, porque tenho a minha filha na plateia com seu namorado que a universidade agora recebe. Então, professor, o senhor está presente seguramente nos momentos mais marcantes da minha vida. E acho que isso é algo que eu levo para mim e seguramente espero que o senhor esteja em muitos outros daqui para frente. Quero saudar o professor deliberador, agradecer a honrosa deliberação de ter me convidado nessa noite. Professora Marina, pessoa de quem saúdo todos os demais senhores professores e professoras, aos alunos aqui presentes que já são dessa universidade, aos calouros, bem-vindos. E dizer a vocês que, embora eu tenha pouquíssima idade, porque entrei nessa universidade com 7 anos, né, professor? Há mais de 30 anos atrás, em 1977, eu tinha essa mesma sensação que vocês têm hoje. E a primeira aula que tive nessa universidade foi exatamente com o professor que me antecedeu o ano passado, dando esta aula inaugural, o professor Mário Sérgio Portela. Que se Nero não tivesse incendiado Roma, nós não estaríamos naquele momento entrando na Universidade Católica de São Paulo. Eu me perguntei, mas o que esse homem quer dizer com isso? E voltando um pouco no tempo, eu me vejo agora, naquela sala de aula, ouvindo essa provocação do professor Mário Sérgio Portela, e tento rememorar como eu me sentia. Naquele momento, possivelmente, eu me sentia como muitos de vocês se sentem hoje. Entrando num lugar novo, com uma certa angústia. O que será isto? Como será essa universidade? Será que eu vou me gostar desse curso? Será que essa é realmente a profissão que eu quero para minha vida? Eu agora vou começar a depender mais de mim? Não terei, talvez, outras situações que a vida me trouxe até agora? Vou completar esse curso? Não vou completar este curso? O que me espera? Daqui a alguns anos estarei saindo, vou para o mercado de trabalho, os que ainda não estão. Em síntese, no fundo, eu acredito que vocês todos estejam nessa noite como eu estava na noite que elegi, com uma dose um pouco forte de angústia, com muita alegria, por terem passado no vestibular. Mas aquela alegria angustiada de quem sabe que está vivendo um momento novo da sua vida e não sabe exatamente o que vem. Naquele momento, eu tinha também um outro sentimento. O meu sentimento era medo. Coisa que seguramente talvez vocês não tenham.
Nós vivíamos o momento da ditadura militar em 1977. E essa universidade era muito mal vista, porque era vista como uma universidade conspiradora. Era vista como uma universidade subversiva. E eu me lembro que meus pais diziam, olha, meu filho, você entrou na PUC, mas vai devagar. Vai devagar. Tem muita gente lá que é presa, não vai se meter em confusão. Esse negócio de política é um negócio, sabe, deixa para lá. Eu acho que essa coisa, toma juízo, faz teu curso, seja um bom aluno. E eu gostava, talvez, já bastante de política, sem ter muita clareza, por razões que do colégio que estudei, mas eu entrei aqui com medo. Quando fui recepcionado pelo meu centro acadêmico, na Faculdade de Direito, que é o Centro Acadêmico 22 de Agosto, eu fiquei pensando, vou lá ou não vou? As pessoas diziam que lá só tinha subversivos, comunistas. E aquele medo tomou conta realmente de mim, muitas vezes, quando, por exemplo, o primeiro livro me pediam que eu lesse, era um livro em espanhol. O professor Mário Sérgio Cortella me pedia que eu lesse um livro, Conscientização. Eu falei, puxa, mas por que não dá um autor brasileiro? Eu tenho que ler espanhol. Como é que chama esse autor? Paulo Freire. Espanhol, será argentino? E eu falei, professor, por que você não dá um livro de um autor brasileiro? Ele me disse, mas esse é um autor brasileiro. Eu disse, como? Um autor brasileiro? Escreve em espanhol? Eu sim. Porque ele não pode publicar seus livros no Brasil. A ditadura não permite. Então nós temos que trazer os livros editados fora do Brasil. O Chile, onde ele está nesse momento. E eu falei, mas se esse livro não pode ser publicado no Brasil, eu posso ler ele no Brasil? Será que esse é um tal dos livros subversivos? E eu me lembro que uma das primeiras frases do livro do professor Paulo Freire falava do seu processo de educação popular. Paulo Freire foi o maior educador que o Brasil já teve de reconhecimento mundial, de quem mais tarde eu tive a honra e a oportunidade de me tornar amigo. Mas naquele momento, eu me lembro que uma frase me marcou. Ele dizia o seguinte: eu fiquei muito orgulhoso quando, após passar por um processo de alfabetização, um sapateiro disse, professor, hoje eu sei que meu trabalho de fazer sapatos é tão importante quanto o trabalho daquele que escreve livros. Eu também não entendi o que ele queria dizer, onde ele queria chegar com isso. E comecei a ler aquele livro e assistir minhas aulas. E eu comecei a perceber que o sistema que me botava medo, que me reprimia, era o sistema que dominava, que alijava as pessoas, que falava que a política era uma coisa feia exatamente porque não queria as pessoas na política. Porque queria que alguns mandassem, que alguns falassem e os outros obedecessem. Ouvir é um crime para a ditadura. Por isso, quando o professor falava de autoritarismo, eu diria, logo na abertura, eu diria que a maior marca que talvez esse período tenha deixado para mim é o de que, mesmo de quem se discorda, é necessário saber ouvir e saber respeitar, até para discordar com firmeza. Isso tudo foi me mostrando com muita clareza, com muita presença, que havia algo errado, porque não era possível que eu aprendesse que a política era necessária, que era necessário mudar a sociedade, e ao mesmo tempo eu tivesse medo dessa política. E aí, em 77, meu primeiro ano de universidade, foi o momento em que eu perdi não medo, eu nunca perdi isso, mas que eu perdi a covardia. Todos têm medo, mas nem todos são covardes. E eu era covarde.